Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Padasrimati Hridayananda Das Goswami Namine. Namaste Guru Saivam Mindasi Prabhupada Pramodaya Dustasi Vandanas. Hare Krishna. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 13º capítulo, no verso 14. E eu queria começar dando uma notícia bacana. A gente tô conversando com a BBT, né, a editora do Srimad Bhagavatam, para a gente lançar em formato eletrônico, EPUB, o Uddhava Gita. Porque não tem, as pessoas escrevem, mas como é que eu faço? Como é que eu não tenho como comprar? Não tenho onde comprar o Uddhava Gita. Então a gente vai fazer o Uddhava Gita separadinho, em formato EPUB. Eu acho que vai ser até de graça, não sei, vamos ver. Mas se não for de graça, vai ser baratinho, vai ser um formato eletrônico, vai ser bem legal. Então vamos ler juntos. Etavam yogadishtom Machishe Sanakadivim Sarvato Mana Krishyam Mayada Veshyate Yatam Etavam yogadishtom Machishe Sanakadivim Sarvato Mana Krishyam Mayada Vishyate Yatam Etavam yogadishtom Machishe Sanakadivim Sarvato Mana Krishyam Maya Devashyate Yatam. Etavan, verdadeiramente este. Yoga, sistema de yoga. Adishtam, instruído. Machishem, por meus devotos. Sanaka Adibim, encabeçados por Sanaka Kumara. Sarvatam, de todos os lados. Manaham, a mente. Akrisha, retirando. Maim, em mim. Adham, diretamente. Aveshyate, absorve-se. Yatam, de acordo com isso. Repita comigo, o verdadeiro sistema de yoga. Conforme ensinado por meus devotos, encabeçados por Sanaka Kumara. Consiste apenas no seguinte: tendo retirado a mente de todos os outros objetos, a pessoa deve absorvê-la direta e adequadamente em mim.
bem simples, né? Krishna resumiu todo o sistema de yoga numa única frase. Então vamos lá. O verdadeiro sistema de yoga, conforme ensinado por meus devotos, encabeçados por Sanaka Kumara, consiste apenas no seguinte: tendo retirado a mente de todos os outros objetos, a pessoa deve absorvê-la direta e adequadamente em mim. É isso. Então a gente já pode ir para o jantar, né? Simplificou. Então, mas realmente é isso. Yoga é isso. Yoga é esse processo de você aprender a controlar e direcionar a sua mente. Nesse trabalho de direcionar e controlar a sua mente, você vai querer, certamente, como parte desse trabalho, senão não é yoga, direcioná-la a Deus. É como eu estava até falando ontem, né? 3 etapas do yoga. Primeiro você tem que ficar no aqui e agora. Depois você tem que viver seu Dharma. E por último, tem que ter essa conexão com Deus, com Krishna. São 3 etapas, são 3 níveis de perfeição do foco da mente. Se você não tem o primeiro, você não consegue fazer o segundo. Se você não tem o primeiro e o segundo, você não vai conseguir fazer o terceiro direito, que não vai ter sentido, ele vai estar vazio. Então, é os 3. Você tem que passar por essas 3 obstáculos, assim, 3 funilzinho, vai funilando assim. Né? Então, o Krishna resumiu a isso, você tem que absorver e direcionar. Tanto que ele fala que Maya, essa energia ilusória, esse conceito que a gente tem, eu estou aqui no mundo, o que está acontecendo, identificação com o corpo, todo esse processo, ele fala, a definição de Maya é você ver algo e não identificar aquilo comigo. É só isso que é Maya. Maya está me enganando, Maya está... Não, Maya é só isso. É só isso, Maya. Você não conectar a coisa a Deus. Eu esqueci de ligar. Alguém pode ligar para mim? É lá em cima, aquele botãozinho lá em cima. Obrigado. E se puder pegar um copo d'água para mim? Assim. Obrigado. Então é isso. No significado. E sim, quem que é Sanaka? A gente vai chegar lá. Sanaka, aí vai daqui a pouquinho mais um verso, que o Uda vai fazer uma perguntinha, e aí a gente vai começar uma história, uma história de um avatara, pouco conhecido, bem interessante, bem intelectual. É o Hamsa Avatara, um avatara de Deus na forma de um cisne. Você não ouve falar sobre isso todos os dias. Mas aqui na Uddhava Gita a gente vai ter um encontro, né? A beleza do Srimad Bhagavatam, não só o Uddhava Gita, mas todo o Srimad Bhagavatam, é justamente que ele narra a vinda e os ensinamentos de muitos avataras, muitas descidas de Deus. E esse aqui que vai chegar agora é um bem curioso, bem intelectual. Hamsa Avatar. Então a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, e esse Hamsa Avatar, ele conversa, ele vem para falar com os 4 irmãos encabeçados por Sanaka Kumara. Por isso que começou falando de Sanaka. Ele fala, mesmo é Sanaka, porque depois ele vai falar sobre isso. Bom, vou ler aqui o significado. Obrigado, querido. Jai. Hare Krishna. A palavra yatha, de acordo com isso, ou adequadamente, indica que, assim como Uddhava, deve-se ouvir diretamente do Sr. Krishna ou de seu representante autêntico e fixar a mente de maneira direta, adha, no Sr. Krishna. Então, Krishna falou 2 coisas que tem que fazer, né? Absorver a mente direta e adequadamente. Então, aqui foi só explicado, esse adequadamente, a dica foi dada na primeira metade do verso. Você tem que saber como fazer isso. Será que você deve fixar a mente em Deus em ódio? Não deve.
Será que você deve fixar a mente em Deus, em raiva, em querer, sabe, matar a pessoa que pensa diferente de você? Não. Então, assim, tem maneiras erradas de você direcionar sua mente a Deus. Será que você deve direcionar sua mente a Deus só pensando em ganhar mais dinheiro? Não. Entendeu? Então, direta, legal, mas aí tem o adequadamente. Você pode ter muita gente que está com a mente diretamente conectada a Deus, mas não é nada adequado a maneira como fazem. E você pode ver isso pelo resultado. Se o resultado cria dor, confusão, frustração, medo, então já está errado, né? Não pode ser bom. Se o resultado, se o fruto é podre, a árvore é podre. Ok, então, vocês vão lembrar que Uddhava perguntou para Krishna, por que as pessoas são tão doidas, né? Ele não falou assim, mas basicamente, se fosse ele hoje, ele ia falar assim, Krishna, por que todo mundo é tão doido? E Krishna falou, olha, porque o pessoal se perde, né, nos modos. Eles se perdem no jeito de viver, eles se confundem muito com a vida. Então, eles não pensam bem, não conseguem agir bem porque eles são tomados pelo modo de rajas e tamas, eles não conseguem pensar corretamente. E aí, então, ele encerrou isso falando, não, mas olha, o jeito de lidar com isso, de novo, é yoga, é o que eu estou ensinando aqui para você, Uddhava. Traz a mente sob controle e de forma direta e adequada direciona a mente a mim. Então agora ele meio que respondeu, então Uddhava vai fazer uma outra pergunta. Repita comigo, Shri Uddhava disse, meu querido Keshava, em que ocasião e sob qual forma instruíste a ciência de yoga, a Sanaka e outros. Agora desejo conhecer esses fatos. Shri Uddhava disse, meu querido Keshava, que é outro nome de Krishna, em que ocasião e sob qual forma instruíste a ciência de yoga, a Sanaka e outros? Agora desejo conhecer esses fatos. Então Uddhava não conhecia essa história. Aí Krishna deu a dica para ele assim, olha, eu ensinei para Sanaka. Então, é? Como? Quando? Quando é que você fez isso? O que você falou? Ele ficou interessado. E agora a gente vai ter acesso a esse conhecimento. Verso 16, repita comigo. A Suprema Personalidade de Deus disse... A Suprema Personalidade de Deus disse... Certa vez, os filhos gerados da mente do Senhor Brahma, a saber, os sábios encabeçados por Sanaka, indagaram de seu pai sobre o difícil tema concernente a meta última da yoga. Vou repetir sozinho. A Suprema Personalidade de Deus disse, certa vez, os filhos gerados da mente do Senhor Brahma, a saber, os sábios, encabeçados por Sanaka, indagaram de seu pai sobre o difícil tema concernente à meta última do yoga. Bom, quem são esses filhos mentais? Então, essa aqui é uma história interessante. Vou parar um pouquinho para explicar. O Sr. Brahma, para quem não conhece, ele é o primeiro ser criado do universo. Na explicação védica do surgimento do universo, eles falam assim, começa com nada, tudo escuro, não tem nada. E aparece, do próprio Senhor, surge essa figura chamada Senhor Brahma. E Brahma, ele aparece no universo perdidaço, né? Assim, o que está acontecendo? Imagina você, né? Você nasce de repente, só tem você, não tem mais nada, né? Imagina, não tem nenhuma estrelinha no céu,
Tem nada, ele está sentado numa flor de lótus e não tem mais nada no universo. Porque ele é o primeiro. Então, assim, ele chega já todo consciente, lúcido, é claro, tem essa vantagem pelo menos, mas ele não está sabendo nada, ele está meio perdidaço. Então, aí tem um processo e tal, ele, enfim, tenta entender o universo, mas não consegue entender nada, e finalmente ele recebe uma inspiração divina que vem diretamente de Deus, que fala assim, tapa, só 2 sílabas, tapa, que significa austeridade, significa, determinação, força. Aí ele entende, então tá bom. Aí ele entra em meditação, ele entende que não, minha resposta vai vir de dentro. Aqui de fora eu olhei, não tem nada. O que acontece com a gente? A gente olha, quer tentar achar as respostas para o mundo aqui fora, a gente fica vida após vida e não acha, né? A gente fica, não achei. Não é. Não é, né? Aí tem uma hora que a gente fala, quer saber? Vamos procurar aqui dentro? Então vocês, né, os espiritualistas, são pessoas que estão... ok, agora eu vou olhar aqui dentro. Então ele faz isso e aí ele começa, né, num processo de meditação intensa, de introspecção, de silêncio. Aí ele fica um tempão, porque ele é um ser absolutamente cósmico, né, primordial, então o tempo de meditação dele é um pouquinho mais que os 20 minutos que a gente recomenda. Diz que ele passou assim 1000 eras, né, meditando, mas enfim, aí finalmente Krishna fala, então tá bom, agora você qualificou-se, então vamos conversar, vem cá que a gente vai conversar um pouquinho, agora você já passou o primeiro teste, então vamos conversar. Ele fala, o seguinte, eu preciso que você faça isso aqui, você viu que tá tudo vazio, né? Você viu que não tem nada, né? Esse é o seu trabalho. Então você tem que fazer, eu estou ocupado, tem coisa muito mais legal para fazer. Então você é o cara que tem que fazer isso aqui tudo, tá? É engraçado que na cultura de Deus não é bem o criador, porque ele tem coisa mais legal para fazer. Então ele bota uma figura encarregada e fala, você vai ser o criador. Nem esse trabalho eu não quero. Estou com meus amigos lá. Eu estou cheio de amigos lá, tem festa hoje, tem coisa mais legal para fazer, tem comida boa, eu não tenho tempo para isso. Eu vou dançar com as golpes às 10, depois tem café da manhã, enfim, não tenho tempo para isso. Então você é o meu arquiteto, engenheiro, se vira. Eu te dou tudo que você precisa. E aí Brahma então tem que fazer tudo, ele tem que fazer, engenharia planetária, bioengenharia, ele tem que fazer tudo, ele tem que começar do zero, fazer todos os negocinhos e tal, ele tem que preparar tudo. Então tá bom, então ele está lá preparando, e aí ele começa lá no processo dele, ok, vamos lá, e claro, ele tem o poder de criação, ele, claro, né, Deus dá para ele, ele se prepara e ele... Primeira coisa que ele faz, fala, não, preciso de ajuda aqui, né, todo mestre, uma coisa tem que ter mão de obra, então, ele vai e cria com a mente dele, com o poder de criação dele só mental, que não tinha outra maneira de criar ninguém, só tinha ele sozinho lá. Então ele cria 4 filhos. Vamos começar com 4, né? Já ajuda, né? De repente eles vão herdar o negócio do papai, eles podem ajudar, de repente, quem sabe, ele devia estar lá viajando, porque o Sr. Brahma, ele é encarregado de Rajoguna, então ele tem um lado rajásico, né? Ele quer criar, quer fazer, quer acontecer. Então ele devia estar lá pensando, não, eu pego um, faz um setor, outro trabalha em galáxias, um faz espécies, o outro pode cuidar de, sabe, as leis da física, né? Ele devia estar assim pensando, pô, vai ser super legal, o outro, sei lá, me ajuda aqui na cozinha, né? Então ele ficou assim, legal. E aí faz os filhos, tá lá, aí, né, os filhos começam pequenininhos, eles fazem ele, né, começa criancinha e tal, aí chega uma hora e fala, bom, ok, né, passou um tempo, escolinha, já passou, ok, aí os meninos tinham 5 anos de idade, então por isso que é Kumara é 5 anos de idade. Aí fala, ok, Sanaka, galerinha, olha só, a gente tem que fazer um monte de coisa, a gente precisa fazer isso tudo aqui, estou cheio de trabalho e vocês vão me ajudar, com 5 anos, vocês vão me ajudar. Porque eles eram assim, bem evoluídos, com 5 anos já estavam bem espertos. Vocês vão me ajudar.
Só que eles eram muito avançados. Imagina, né? Primeiras almas, né? A chegar no universo. E eles falam assim, papai, olha só, a gente andou pensando bem e a gente decidiu que esse negócio de ser adulto não é legal. A gente vai ficar nessa idade mesmo. A gente vai parar aqui mesmo, com 5 anos. Porque ser adulto, a gente vai se enrolar. Eu vou ter que trabalhar, a gente vai ter que casar, vai ter que ter filho. Vai ser uma encrenca, vai ser muito... Não dá trabalho. Vocês pisaram na bola, né? Vocês não pararam com 5 anos. Tava tudo legal com 5 anos, né? Olha as crianças lá fora. Tá tudo legal, né? Estão correndo para um lado para o outro. Ninguém está pensando em governo, ninguém está pensando em imposto, ninguém está pensando no banco. Ninguém está com problema de romance, ninguém está com nada disso. Tá tudo tranquilo. Então eles assim, ó... Papai, leva mal não, mas a gente vai ficar aqui mesmo porque a gente quer, sabe, ficar na nossa, a gente ficar só no espiritual. E para ficar no espiritual, a melhor coisa é nem ter, imagina, não tem nem puberdade, não tem nada disso. Não tem nenhuma encrenca, não vou nem ter desejo, porque nem... Não tem nada, pronto. Não quero nada, não tem nada, a gente vai ficar só aqui no espiritual. Aí ele fica com muita raiva na hora. Ele fica com tanta raiva que do terceiro olho dele sai o Sr. Shiva. Então o Sr. Shiva é o quinto a aparecer no universo. Primeiro Brahma, depois... primeiro Brahma é o sexto. Depois os 4 Kumaras, depois Shiva. Shiva também é filho do Sr. Brahma, ele sai do terceiro olho do Sr. Brahma. Mas ele estava com raiva na hora, porque é assim, a gente não alerta assim. Quando você tem desejo, você vai ficar com raiva se o desejo não for cumprido, não é? Acontece até com o Sr. Brahma, imagina se não vai acontecer com você. Se você cultiva qualquer desejo para o futuro, quando o obstáculo aparece, raiva. Tem jeito, você fica com raiva. Então, o Sr. Brahma ficou com raiva, porque ele está em Rajoguna, ele estava lá. Enfim, aí outras coisas acontecem, a gente não vai contar agora. Então, esses 4 meninos são chamados Kumaras, Sanaka Kumara, porque eles, com o poder yógico deles, não, a gente vai ficar por aqui mesmo. Aí os mestres explicam, não, criança faz qualquer coisa, né? Criança entra em qualquer lugar, ninguém barra que nem, né? Entra, sai, pode andar pelado, pode fazer qualquer coisa, ninguém vai criticar a criança, né? Ela pode. Tem aquela liberdade toda, então eles ficam nessa liberdade. Enfim, nessa altura aqui, já se passou muito tempo, Brahma já perdoou ele, já conseguiu. Depois ele resolve e faz o universo, deu certo. Tá aí, ó, deu certo. Então funcionou. Ficou um pouco assim agitado no começo, ansioso, né? Mas depois ele conseguiu, Krishna deu inspiração, olha só, ele fez um belo trabalho, né? Deu tudo certo. Shiva também não adiantou, só para falar, Shiva também foi uma bagunça. Foi depois de Shiva que ele acertou. Foi na terceira tentativa, é bem legal isso aí. Imagina, até o Sr. Brahma, se você não conseguiu, não tem problema, fique tentando, né? Sucesso é construído em cima do fracasso, o Sr. Brahma foi o primeiro a comprovar isso. Então foi na terceira tentativa dele que deu certo para ter uns ajudantes assim que iam fazer a coisa com os Prajapatis. Bom, então os 4 Kumaras são esses sábios, os mais antigos do universo, são os sábios, né, os primeiros, né, desde os primórdios, enfim, o corpo deles obviamente não é um corpo, né, de carne assim, é um corpo praticamente feito só de sattva, né, um corpo totalmente luminoso, espiritual basicamente. E depois em outras, eles são muito famosos na tradição védica, eles aparecem muitas vezes, esses 4 Kumaras. E porque eles, enfim, têm um papel importante, como eles são grandes sábios desde o começo, eles escolheram o caminho espiritual, desde a, né, começou o universo, eles já foram os primeiros espiritualistas do universo. Primeiros a falar, não, quer saber? Primeiros renunciados, primeiros a renunciarem ao universo, se dedicar à vida espiritual, foram eles.
Então, obviamente, são gurus, né, de todo o universo, todo mundo que veio depois. Então, eles aparecem muito no Bhagavatam e outros Puranas, e eles têm liberdade de sair do universo, entrar no reino de Deus e voltar. Eles têm tanto poder assim, tanta leveza e poder, que eles podem livremente entrar e sair do universo, enfim, são seres espirituais. Ok, mas eles estavam com uma dúvida. Agora verso 17. Os sábios encabeçados por Sanaka disseram: os sábios. Ó Senhor, as mentes das pessoas naturalmente sentem-se atraídas aos objetos materiais dos sentidos. De modo semelhante, os objetos dos sentidos, sob a forma de desejo, entram na mente. Portanto, como pode alguém que deseja a liberação e que deseja atravessar a esfera das atividades relacionadas com o gozo dos sentidos, destruir esta relação mútua entre os objetos dos sentidos e a mente. Por favor, explica-nos isto. Então, olha só, os 4 Kumaras. Isso aqui não é mais no começo do universo, não. Já rolou um tempo, né? Então, já eras e eras já passaram, o universo já está populado. E os Kumaras estão lá, vão lá visitar o papai, Senhor Brahma. Estão lá num planeta aí qualquer, visitando o papai, fazendo um piquenique com ele, sei lá, e fala assim: papai, né, que eu, Senhor Brahma, não é qualquer um, né? Se você tem uma dúvida, você pergunta: o Brahma é uma boa, né? É o primeiro, né? É o subcriador do universo todo, enfim, é um cara inteligente, né? O Senhor Brahma tinha 4 cabeças, então ele podia pensar muito bem, né? Computadores paralelos. Assim. Então eles fazem essa pergunta bem bacana. Os sábios encabeçados por Sanaka disseram: ó Senhor Brahma, as mentes das pessoas naturalmente sentem-se atraídas aos objetos materiais dos sentidos. Não é isso? A sua mente é normal, né? Você está aí pelo mundo e você... olha que bonito. Eu quero tocar. Eu quero comer. Eu quero ouvir. Né? Naturalmente os sentidos saem querendo. E de modo semelhante, os objetos dos sentidos, sob a forma de desejos, entram na mente. Então eles estão falando assim, é como se fossem as duas coisas, né? Não só os sentidos querem os objetos, mas aí tem essa coisa chamada desejo, que faz com que os objetos entram na mente. Aí você fica, né? Já não ficou com objetos na sua mente? Né? Quantas vezes você ficou com objetos na mente, né? Ai, meu Deus, né? Meu Deus do céu. Quantos objetos tem na nossa mente? Né? E é isso, é carro, é casa, é relógio, é bolsa, é não sei o quê. Sempre fica dinheiro, né? Quantos objetos ficam entrando, né? Na mente. Terrível. Portanto, como pode alguém que deseja a liberação e que deseja atravessar a esfera das atividades relacionadas com o gozo dos sentidos, destruir esta relação mútua
entre os objetos dos sentidos e a mente? Por favor, explica-nos isto. Então, é uma pergunta bem legal. Não é uma pergunta típica de piquenique com o pai, né? Você normalmente não se encontra com seu pai e faz essa pergunta, né? Seria legal se fosse assim, né? Mas essa é a pergunta que eles fizeram ao Sr. Brahma. Significado. Como se descreve acima, enquanto alguém permanece uma alma condicionada, os modos da natureza material, manifestados sob a forma de objetos dos sentidos, vivem perturbando a mente. E devido à importunação deles, a pessoa se vê privada de verdadeira perfeição da vida. Então esse é o conceito do yoga, né? Que está tudo ruim porque você está justamente tendo essa poluição mental. Você, um ser espiritual, consciência não é material. Consciência é espiritual. Aí essa coisa espiritual pura, bacana, ela se mistura com a matéria morta, e entrando, a matéria entra na mente, a mente vai na matéria, aí isso polui a mente. E nesse processo, aí você sofre, porque você tem um processo de identificação, você se engana, você é iludido. Então, nesse processo de ilusão, enganação, você então, sabe, a matéria morta, passageira, temporária, entra em conflito com a sua natureza pura, eterna e constante. Tem um conflito e esse conflito gera dor, klesha, sofrimento. Essa é a ideia do yoga e eu acho que é verdade, pelo menos eu considero que, confirmo que é verdade na minha vida. E todo mundo que dá um pouco de atenção parece que confirma que é verdade também, né? Então, nosso estado, nossa consciência pura é tudo de bom já. Você já é tudo que você precisa. Você já é tudo, você já está perfeito. Mas aí estraga quando a mente se mistura com a matéria que não é ela, que não faz parte de você. E nessa mistura com o que não é você, você sofre. Porque não é mais real. Então esse é o processo. Ok, vamos encerrar aqui que agora vai começar o resto da história do Hamsa Avatar. Eu vou só dar uma dica aqui, já que a gente vai ficar esperando até o dia 10 de janeiro, né? Então, o que vai acontecer é que o Sr. Brahma vai ficar enrolado. Ele não vai saber responder. Essa pergunta foi tão boa que ele ia falar, sei lá. Eu acho que vocês têm que falar com uma outra pessoa. E aí ele vai direcionar eles para o chefe dele, para o papai dele. Não, o meu papai é que vai saber. O papai de todos, o Pai Supremo, ele deve saber. Então é isso. Muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Que Krishna abençoe todos vocês. Obrigado a vocês que acompanharam a gente todo esse ano de 2017 com o Uddhava Gita. Quem não acompanhou, aproveite para esse período para ver as aulas antigas, que está muito legal, não tá? E vai ficar melhor. Muito obrigado. Hare Krishna.